Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo semanal final da última semana da novela Um Refúgio para o Amor, de 11 de dezembro a 19 de dezembro de 2023. Saiba como será o final feliz de Luciana e Rodrigo, o triste final de Aquiles. E o Patrício, gente? Vocês acham que ele voltará a andar ou infelizmente terá um final injusto? Confira também o terrível final de Roselena, Clara e Julieta. Saiba de tudo isso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal final da novela. Mas antes, peço que vocês deixem seu like, se inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Segunda-feira, 11 de dezembro. Aquiles diz a Violeta que é pai dela está envergonhado de ter negado isso. Violeta diz que não sabia o sentimento tão lindo que era de ter um pai. Ela manda ele se cuidar. Violeta diz que se preocupou muito com a saúde dele. Ele diz que seu coração já está bom em vê-la ali com ele. Roselena diz a Maximino que veio falar com Jana, porque mesmo não estando de acordo com a relação dela com Lorenzo, irá apoiá-la. Maximino agradece a Roselena pela atitude dela. Maximino aconselha Roselena a não deixar o tratamento psiquiátrico com a doutora Hauser. A doidinha diz que está bem. Mateus sai do hospital com as pessoas que ama. Cielo permite que o filho vá passear com Luciana e Rodrigo, mas não aceita ir, porque precisa ir trabalhar. Jana diz à mãe que está namorando com Lorenzo e que irão se casar. Roselena fica chocada. Maximino diz a Oscar que vai respeitar a decisão de Jana e verá como ajuda Lorenzo para dar a vida que sua filha merece. Oscar diz que nem tudo na vida se resolve com cheques de dinheiro e transferência bancária. Oscar marca com Maximino de conversarem amanhã. Roselena diz a Jana que nada que ela disser fará ela mudar de opinião e então decidiu respeitar a relação dela com Lorenzo, mesmo que não esteja de acordo. Ela pede à filha para ajudá-la a organizar o casamento e Jana aceita. Roselena liga para Boris e diz que Jana está decidida a se casar com Lorenzo e precisam impedi-los. Don Cielo vê uma capa onde ele está estampado. No passado, ele foi um grande cantor, chamado Marcelo de la Estrada. Violeta diz a Aquiles que vai rezar muito para ele ficar bem e manda ele se cuidar. Aquiles pede perdão a Violeta e chora. Violeta se emociona e diz que não tem nada para perdoá-lo e todos erram nessa vida. Alexia, Arit e Mateu brincam. Luciana diz a Rodrigo que Mateu a fez sentir um alívio nessa dor que sente por não ter seu filho com eles. Rodrigo diz que o filho deles vai aparecer algum dia e não podem perder as esperanças. Clara reclama com Valentina por julgar ela e Fernanda, que estão com qualquer um. Valentina diz que as amigas também estão para dar conselhos quando elas erram. Clara diz que Valentina critica todas suas atitudes. Valentina diz a Clara que desde que se conheceram, ela nunca gostou de escutar a verdade e acha que pode ter um editorial, ser linda e ter um corpão, merece tudo, mas há coisas muito mais valiosas do que isso. Clara chama a amiga de invejosa. Valentina diz a Clara que nada é para sempre e ela ficará sem nada. Don Cielo chega em casa muito mal e tem crises depois de ter visto uma foto antiga sua, de que algum dia ele foi um cantor. Ele procura por bebidas alcoólicas e segue nervoso. Dona Jude acalma Cielo e tenta tranquilizá-lo e fazê-lo não beber. Um tempo depois, Mateus chega em casa e dá um presente ao pai, que Luciano e Rodrigo compraram, mas que ele escolheu. Luciana pede que Cielo deixe ela e Rodrigo passearem com Mateu de vez em quando. Oscar diz a Rodrigo que amanhã tem reunião com o juiz em relação ao divórcio dele com Clara. Oscar liga para Maximino e cancela sua conversa com ele, porque amanhã Rodrigo se divorcia de Clara e vão se reunir com o juiz. Maximino fica surpreso com essa notícia. Matilde pergunta a Roselena se vai jantar ali ou no refeitório. Roselena manda Matilde fazer as obrigações dela, porque nada será igual antes. A bruxa do capeta ordena que Matilde não fale mais com Jana nem com Patrício. Matilde fica triste e sai. Patrício parabeniza Jana porque ela e Lorenzo são um lindo casal, mas estranha a atitude de Roselena e precisam tomar muito cuidado com ela. Jana diz que se sua mãe fazer algo com ela para impedir o casamento dela com Lorenzo, nunca perdoará e seria capaz de ir para São Francisco do Alto, ficar lá com o Lorenzo. Rodrigo diz a Clara que amanhã mesmo eles vão assinar a data do divórcio e em 72 horas sairá a sentença para eles serem livres outra vez.
Clara pergunta a Rodrigo se morre de alegria para voltar com a doméstica. Rodrigo diz que não, e Luciana não pensa em reconciliação com ele e só se importa em encontrar o filho deles. Lorenzo diz a Luciana, Paz, Madalena e Cláudio que vai pedir a mão de Jana em casamento. Cláudio pede para falar com Maximino para fazerem as coisas com calma. Mateu reza antes de dormir. No dia seguinte, Luciana diz a Paz que hoje Rodrigo vai se divorciar de Clara e seu amorzão será um homem livre outra vez. Clara e Rodrigo vão até o juiz e se divorciam. Clara, piranha, está toda doidinha, falando sabe-se lá com quem no telefone, porque está se divorciando. Clara diz a Rodrigo que o espera na sala para cumprirem o resto do trato. Rodrigo passa o restante do dinheiro para a conta de Clara. A loira diz que é um prazer fazer negócios com ele. Rodrigo diz a Oscar que se deu conta muito tarde de quem Clara é na realidade. Rodrigo manda mensagem para Luciana, dizendo que já está divorciado. Paz pergunta a Luciana o que ela pensa em fazer agora. Luciana diz que não tem cabeça para pensar em nada com Rodrigo, mas sim em encontrar seu filho. Mateu pede que Cielo cante novamente. Rodrigo encontra Mateu e cumprimenta ele e Cielo. Padre Honesto diz a Roselena que é difícil acreditar na sinceridade dela. Roselena diz que Maximino fez ela recapacitar e não aconteceria nada caso ela proibisse esse casamento de Jana com Lorenzo, já que de todo modo eles iriam tentar ficar juntos. Cláudio se encontra com Maximino e diz que veio falar do noivado de Jana com Lorenzo, e Lorenzo quer pedir a mão de Jana o mais rápido possível. Maximino fica surpreso. Jana diz a Lorenzo que Roselena, mesmo não estando de acordo com o casamento deles, ela não fará nada para impedir. Lorenzo estranha a atitude de Roselena e acha muito suspeita. Maximino diz a Cláudio que se Lorenzo está decidido, podem fazer o jantar na sua casa essa noite. Cláudio duvida que Roselena se agrade com essa ideia. Maximino diz que tanto ele como Roselena não irão se opor à relação de Jana com o Lorenzo. Vicky pergunta a Oscar o que ele falou com Pedro, porque hoje, quando se despediram, ele estava muito preocupado. Oscar diz a Vicky que graças a Pedro Campos, muitas coisas vão se solucionar. Nicole chama Vicky. Oscar acaba vendo uma mensagem de Maximino no celular de Vicky e fica surpreso ao saber que eles ainda são amantes. Lorenzo vai a uma loja comprar um anel de compromisso para Jana. Violeta diz a Serena e Dália que seu pai está muito doente e só lhe resta rezar a Deus para ele se recuperar logo. Luciana diz a Patrício que todos os dias revisa relatórios de investigação para saber algo de seu filho e nada. Patrício diz que o importante é que ela não se cansa de procurá-lo. Rodrigo vê a sala de Luciana e fala que já se divorciou de Clara e entrega para ela os papéis. Patrício fica muito incomodado. Rodrigo não liga para nada. Oscar diz a Maximino que encontrou Pedro Campos. Ele diz que por fim vão saber da verdade. Maximino fica nervoso. Oscar diz a Maximino que Pedro Campos é um bom amigo de Dom Jerônimo e esteve visitando Vic por esses tempos. Maximino diz a Oscar que preferia falar com Pedro Campos, porque ele vai lhe dizer a verdade. Oscar manda Maximino pedir os dados de Campos para Vicky, porque sabe que ele continua enganando Roselena com ela. Maximino diz a Oscar que isso não importa, e se ele não puder lhe dar os dados desse homem, irá conseguir. Patrício diz a Luciana que ela não precisa esconder dele a alegria que sente com essa notícia do divórcio de Rodrigo com Clara. Luciana diz que sim, realmente. Patrício observa que ela está contente. Cielo pergunta a Mateu se gostaria de ter um pai como Rodrigo. Mateu diz que sim. Cláudio se encontra com Pedro Campos e fala que não fará nada contra ele. Cláudio diz a Pedro que precisava vê-lo para pensar nessas mentiras e injustiças que ele e Maximino fizeram para ele e sua família. Cláudio diz que passou 20 anos na cadeia por culpa dele, mas não procura vingança e só quer recuperar o tempo perdido com sua filha. Pedro diz a Cláudio que lamenta muito ter causado a ele tudo isso e pede perdão porque só fez isso por dinheiro. Cláudio pergunta se o dinheiro fez ele feliz. Cláudio diz que queria vê-lo frente a frente para demonstrar que a justiça existe. Clara diz a Brígida que se divorciou de Rodrigo. Cláudio diz a Luciana que Maximino vai recebê-los hoje na casa dele para Lorenzo pedir a mão de Jana. Luciana fica chocada. Lorenzo diz a Fabiano que hoje irá à casa dos Torres Landa pedir a mão de Janinha. Roselena pergunta a Maximino o que ele tem, porque não quer ver aquela gentalha na sua casa não. Maximino diz que se já aceitaram o noivado, precisam aceitar que Lorenzo venha ali para formalizar tudo. Maximino diz a Roselena que está farto, que pela demência dela, obsessão e loucura, esteja perdendo seus filhos.
Roselena chama Maximino de perverso por julgar seu amor, seus sentimentos, por seus filhos. Maximino pergunta a Roselena se quer que os filhos tenham um matrimônio como o deles. Maximino diz a Roselena que não quer que seus filhos tenham uma esposa como ela. Maximino diz que doeu toda a sua vida viver ao lado dela, uma mulher sem coração, com um corpo frio. Leandro surpreende Violeta lá no Lava Rápido e eles se beijam apaixonadamente. Já de noite, Violeta diz a Madalena que foi ver seu pai porque sentiu a necessidade de vê-lo. Violeta diz à mãe que respeita o que houve entre ela e Aquiles, mas não quer continuar vivendo com rancor, raiva de Aquiles e quer ter seu coração limpo. Madalena concorda com a filha e elogia a atitude dela. Todas as mulheres já estão arrumadas e prontas para ir à casa dos Torreslanda. Cielo diz a Jude que desde que Mateus se encontrou com Rodrigo, ficou muito inquieto, porque Rodrigo convidou seu menino para ir assistir filme com ele. Cielo tem medo de perder seu Mateus algum dia. Luciana, Paz e Lorenzo chegam à casa dos Torreslanda com os amigos. Maximino dá boa noite a todos e deseja boas-vindas. Alexia abraça Luciana. Rodrigo diz a Luciana que ela está maravilhosa. Patrício agradece a Luciana por estar ali. Maximino diz a todos que Roselena não estará presente devido a uma terrível enxaqueca. Roselena se apresenta lá embaixo e dá boa noite para todos. Roselena diz que hoje Lorenzo pedirá a mão de sua filha, Jana Torreslanda, e que noite memorável. Paz diz a Roselena que realmente essa noite será memorável para todos e, sobretudo, para os filhos delas, que se amam e estão juntos por amor. Roselena diz a Paz que espera que ela esteja de acordo com que os meninos se casem pela igreja para terem a bênção de Deus. Paz está de acordo com isso. Lorenzo concorda de se casar pela igreja. Cláudio quer representar Galdino e falar em nome dele para pedir a mão de Jana a Lorenzo. Jana diz ao pai e à mãe que quer se casar com Lorenzo e ficar com ele para toda a vida. Maximino deseja boas-vindas a Lorenzo, a família. Roselena atua bem e fala que está de acordo com seu esposo. Os dois apoiam que Lorenzo se case com Jana. Lorenzo diz que cuidará muito bem de Jana e cumprimenta Maximino e Roselena. Lorenzo beija a mão de Roselena. Lorenzo pega o anel de compromisso e pergunta se Jana quer ser sua aliada para enfrentarem essa vida, ser sua companheira. Ela diz que sim. Ele coloca o anel no dedo dela. Eles se abraçam. Todos aplaudem. Depois, eles se beijam apaixonados. Todos olham com felicidade, menos Roselena, que está custando disfarçar tudo ali. Ela está muito furiosa em vê-los tão próximos. Terça-feira, 12 de dezembro. Enquanto isso, em Acapulco, Mirton aconselha Clara a investir todo o dinheiro que Rodrigo a deu. Clara diz para falarem da vida, de respirar, viver, aproveitar. Maximino diz a Jana e Lorenzo que, como presente de casamento, quer dar para eles um apartamento. Cláudio diz a Maximino que ele e Luciana já compraram um apartamento no mesmo edifício que moram, para dar de surpresa para o casal. Lorenzo diz que Jana vai morar no lugar que ele possa oferecê-la. Jana diz que já está sendo desocupado um apartamento da vizinhança. Roselena não apoia e quer que eles aceitem o presente. Lorenzo aceita, mas diz a Maximino que quer pagá-lo mensalmente um aluguel e no final ele pode lhe dar as escrituras. Maximino concorda então. Paz diz que se sente tranquila em deixar as coisas bem esclarecidas entre os noivos. Roselena descobre que Rodrigo se divorciou de Clara e fica chocada. Rodrigo diz à mãe que o tema de seu divórcio com Clara eles falarão em outra ocasião, porque hoje é a noite de Jana e Lorenzo. Lorenzo chegou ao apartamento de Luciana com a família. Cláudio admira a decisão de Lorenzo. Luciana diz ao irmão que se ele precisar dela, irá ajudá-lo. Roselena está na capela e reza a Deus, dizendo que sua alma está triste, que está a ponto de morrer. Roselena pede que Deus a leve pela justiça, porque tem muitos inimigos. A víbora segue chorando, suplicando que Deus a leve com ele. Luciana, prestes a dormir, observa um retrato dela com seu bebê. Paz diz a Luciana que não acredita que Roselena tenha aceitado tão fácil o casamento de Jana com Lorenzo e só estará tranquila quando eles receberem a bênção de Deus no altar. Rodrigo diz a Alexia que a mãe dela estará fora por uns dias e logo deve voltar. Maximino brinda um vinho com Vic para o início de uma nova etapa na relação deles. Vic pergunta se ele vai se divorciar. Maximino diz que nunca abandonará Roselena. Maximino entrega para Vic as escrituras de vários edifícios e de um local onde ela poderá construir sua própria estética, seu salão de beleza. Maximino pede fidelidade absoluta a ela.
Rodrigo pergunta a Brígida se Clara levou tudo ou disse algo. Brígida diz que não, mas que Clara a tratou muito mal, como sempre. Maximino chega em casa. Roselena pergunta se ele se divertiu muito, porque achou estranho ele sair de casa depois do jantar. Ela pergunta se ele continua a enganando com outras. Roselena pega seu rosário e reza a Deus pela salvação da alma de seu marido, que cai a espada sobre a consciência dele para limpar a alma dele. Já de manhã, Brígida avisa Julieta que toda a família de Luciana foram à casa dos Torreslanda jantar e Lorenzo foi pedir a mão de Jana. Luciana pede a Paz e Madalena para irem com ela para elas conhecerem o Mateu. Paz aceita. Celina avisa Maximino que Rodrigo está levando Alexia na escola e Patrício na hidroterapia. Oscar se demite e renuncia à empresa. Maximino fica chocado. Cláudio diz a Maximino que Oscar falou com Pedro Campos e descobriram a verdade, o que ele sempre soube, que ele organizou a fraude contra ele. Luciana visita Mateu e leva Paz e Madalena para conhecê-lo. Elas conhecem o menino e o cumprimentam. Paz fica encantada por Mateu e toca nele. Maximino pede que Oscar peça explicações a Cláudio Linhares. Cláudio diz a Maximino que já chega de fingir, porque cedo ou tarde iriam descobrir a farsa dele, que ele subornou Pedro Campos para prejudicá-lo. Cláudio diz a Maximino que ele o traiu, o meteu na cadeia porque é um ladrão, um miserável, um covarde. Oscar diz a Maximino que já tem provas e Pedro Campos está disposto a dizer na frente dele toda a verdade. Cláudio diz a Maximino que ele nunca suportou que ele tivesse mais dinheiro que ele e nunca tolerou de Aurora ser mais mulher e mais esposa que Roselena, que a amasse como Roselena nunca o amou e nem o amará jamais. Maximino tenta agredir Cláudio e o empurra. Ele manda Cláudio se acalmar, senão não responde por si mesmo. Cláudio manda Maximino bater nele, descarregar tudo, porque nem isso vai acabar com o peso da consciência dele. Oscar impede que os dois briguem e diz que sua demissão é irrevogável. Rodrigo e Patrício chegam ali e ficam chocados. Rodrigo pergunta a Oscar por que se demitiu. Oscar diz que não voltará a trabalhar naquela empresa e agradece por tudo. Cláudio diz a Maximino que os dois filhos dele são todos dele, para ele explicar tudo. Maximino confessa a Rodrigo e Patrício que Oscar descobriu que ele orquestrou a fraude de Cláudio Linhares, que por sua culpa, Cláudio passou 20 anos na cadeia. Os dois ficam chocados. Maximino diz que pensou que jamais o descobririam, mas o passado o condenou. Maximino fala que pagou Pedro Campos para fazer tudo e depois sumir, mas ele voltou. Rodrigo pergunta ao pai como foi capaz de fazer isso. Maximino diz que o orgulho e a inveja que nunca os deixa só. Paz diz a Tilo que sua filha Luciana tinha falado muito bem de Mateu e tiveram vontade de conhecê-lo. Luciana decide sair para trabalhar, mas diz a Mateu que eles se verão logo. Rodrigo parte para cima de Maximino ao descobrir o verdadeiro pai, o verdadeiro homem que ele é, e fala que ele fez muito mal para Luciana, para Cláudio e para ele, e o chama de mentiroso. Patrício pergunta ao pai se deu conta do que ele e sua mãe fizeram com a vida deles. Rodrigo pergunta por quê, se foi por dinheiro, poder. Maximino diz que o que foi feito, feito está, e assumirá as consequências, mas lamenta profundamente por ter feito mal a eles três. Patrício diz a Maximino que a diferença dele e de sua mãe com eles três é que eles conseguem perdoar. Rodrigo surta de ódio. Clara diz a Julieta que não é possível Roselena ter aberto as portas de casa para receber a doméstica e toda a tribo dela. Julieta diz que tem vontade de pegar Roselena pelos cabelos e puxá-la pela casa para ver se tira dela a mulher soberba que ela é, além de arrogante. Roselena vai à empresa e pergunta a Rodrigo por que se divorciou de Clara. Rodrigo diz que não tem por que dizer nada a ela e pede que não se meta na sua vida e o deixe em paz. Rodrigo diz que suportou Clara todos esses 5 anos para não separar Alexia dela, mas foi Clara quem promoveu o divórcio. Roselena pergunta se ele está se reconciliando com Luciana. Rodrigo diz que não. Clara elogia Milton por ter pagado o hotel para ela. Milton pergunta a Clara se quer conhecer seu assessor financeiro. Ele fala que tem investido dinheiro com ele. Clara se interessa. Mirko não cansa de elogiar Clara e a beija. Luciana diz a Patrício que hoje levou sua mãe Madalena para conhecerem Mateu e elas ficaram encantadas. Patrício diz a Luciana que eles têm falado tanto de Mateu que já quer conhecê-lo. Namurashi liga para Luciana e diz que o dono de uma galeria está muito interessado em expor as peças dela na Galeria Santa Fé, que é uma galeria das mais importantes da América Latina.
Luciana fica muito animada. Namurashi pede que ela se prepare. Clara pede que Brígida se atente às coisas. Brígida diz que ela já não vive ali. Rodrigo pede permissão a Cielo para levar Mateu para passear. Ele acaba aceitando. Aquiles anda com Procópio e quer voltar ao trabalho. Procópio quer cuidar da saúde do Sr. Aquiles. Aquiles encontra velas e imagem de santos ali perto de seu armazém, e que todos vieram ali para rezar por sua saúde. Paz diz a Luciana que já irá voltar para o povoado, e Madalena foi ao lava-jato se despedir de Violeta. Madalena diz a Violeta que só veio dar a bênção a ela e se despedir, porque já voltarão para o povoado. Violeta diz que é bom, que ela estará ocupada de seu pai. Madalena se enfurece. Violeta pede que a mãe deixe de ter rancor, porque isso não serve pra nada. Madalena abençoa Violeta e manda ela se cuidar. Paz diz a Luciana que Mateu é um menino maravilhoso. Luciana diz que Mateu a fez imaginar que seu filho seria como ele. Paz diz a Luciana que quando viu Mateu sorrir, parecia que era ela quem estava sorrindo quando era criança. Patrício recebe a surpresa ao ganhar um lindo carro. Maximino, emocionado, diz ao filho que o carro é para ele. Patrício fica sem reação. Maximino diz que esse é um passo a mais na reabilitação dele. Luciana diz a Cláudio que sua exposição na galeria vai dar muito bem, e o dono de lá quer conhecê-la. Cláudio diz que está muito orgulhoso da artista que ela se tornou. Cláudio diz a Luciana que falou com Pedro Campos e ele confessou que Maximino o pagou muito dinheiro para culpá-lo da fraude. Maximino abraça o filho e diz que prometeu e vai se encarregar de fazê-lo caminhar, custe o que custar. Patrício diz que está desconcertado de que por um lado ele pode ser um ótimo pai e por outro lado é o que eles descobriram, mas agradece por tudo mesmo assim. Patrício entra no seu carro. Roselena está irritada e diz a Matilde que Patrício agora poderá sair e vir toda hora que quiser, e a primeira coisa que ele vai fazer é ir atrás de Luciana. Matilde diz que de todo jeito isso é uma bênção para ele. Patrício começa a dirigir. Brígida entrega para Clara os documentos que ela pediu. Clara diz que já se divorciou de Rodrigo, mas como é mãe de Alexia, é muito importante ela lhe dizer tudo o que ocorre no apartamento. Rodrigo está assistindo um filme com Alexia e Mateu, e comendo sorvete, pipoca, suco e várias guloseimas. Bruxa do capeta, Clara chega ali e pergunta o que ele está fazendo. Mateu se apresenta e pergunta se ela quer um bombom. Clara pergunta a Rodrigo quem é aquele fedelho que está sujando os móveis. Alexia diz que é seu amigo Mateu e o abraça. Clara pede que Alexia não toque naquele moleque, senão ela vai se sujar. Cielo diz a Júlia que seu filho estava contente em sair para assistir filme com Rodrigo e Alexia. E ele é bom, não é invejoso, e seu garotinho é um anjo de Deus, e ele merece um melhor pai, como Rodrigo. Rodrigo diz a Clara que Mateu é seu amigo e de Alexia. Clara manda ele dizer o que quiser, porque veio buscar uns papéis para uns assuntos seus. Ele diz que não se interessa pelo que ela faz ou deixa de fazer, e ela pode fazer da vida dela o que ela quiser. Clara manda Rodrigo aproveitar o quanto puder, porque a última carta na manga é ela que tem. A Alexia pergunta à mãe se ficará para ver o filme com ela, seu pai e Mateu. Clara diz que não poderá, mas diz à filha para quando Mateu for embora que ela peça para babá dar banho nela e jogar aquela roupa no lixo. Rodrigo se irrita e diz a Clara que já basta. Patrício chega até Lorenzo e Fabiano com seu carro. Ele diz que não pode caminhar, mas pode dirigir. Patrício convida Lorenzo para ir com ele e Jana à cafeteria chinesa. Violeta diz a Serena e Dália que sua mãe voltou pro povoado com Paz e Arite, e parece que vão ter que trabalhar com um grupo de mulheres, porque será feita uma exposição ali na capital das peças de Luciana. Violeta está preocupada com seu pai, Aquiles. Aquiles pede ajuda de um executivo para lhe dar uma lista de todos os seus bens que ele tem. Oscar e Constanza visitam Luciana e Cláudio. Luciana diz a eles que seu pai lhe explicou tudo e não entende as razões que Maximino teve para fazer mal ao seu pai. Oscar diz que a verdade sempre sai à luz. Luciana agradece a Oscar. Cláudio propõe a Oscar de serem sócios. Ele aceita, agradece e todos brindam. Jana já está na cafeteria com Patrícia e Lorenzo. A atendente diz a Lorenzo que foi bom ele ter voltado e pergunta o que aconteceu das queimaduras deles, porque aquela senhora elegante jogou café com leite quente em cima dele. Patrícia e Jana ficam chocados ao saberem no que Roselena
Roselena fez com ele. Lorenzo diz que não é fofoqueiro e Roselena provavelmente estava num dia ruim e por isso não contou nada para Jana. Clara diz a Julieta que Mircom vai chamar o assessor financeiro dele para ajudá-las. Julieta lê o jornal, onde informa que as peças de Luciana serão expostas na inauguração da Galeria Santa Fé. As invejosas falcianes ficam sem acreditar. Melissa visita Luciana e fala que estão oferecendo um trabalho em Nova York sobre a organização de qualquer tipo de entretenimento e tema. Luciana fica feliz por ela. Melissa diz que antes de viajar quer um conselho dela em relação ao seu amor por Cláudio. E precisa dizê-lo. Clara diz a Julieta que não pode acreditar no que Luciana conseguiu, a doméstica. Julieta diz que precisam vir para crer. E olha só onde a camponesa chegou. Mircom se encontra com Clara e Julieta e fala que seu assessor quer propor outro investimento para o exterior. Julieta pergunta quantos investimentos ele tem. Clara diz que quer conhecer esse assessor de Mircom de uma vez. Mircom brinda com Clara. Rodrigo leva Mateu para casa dele. Mateu mostra a Tilo a bola que Alexeu deu. Rodrigo diz a Tilo que Mateu é um anjinho que veio do céu para alegrar a vida deles. Tilo pergunta sobre o interesse de Rodrigo em Mateu. Rodrigo diz que é porque Mateu tem exatamente a mesma idade do seu filho, que ele e Luciana perderam há 5 anos atrás. Roselena pergunta a Boris como está indo tudo. Boris diz que já está preparando o lugar para trancar Jana no dia do casamento. Roselena diz que avisará a data do casamento para ele sequestrar a Jana. Luciana diz a Melissa que esse amor que ela sente por seu pai pode se converter em obsessão. Melissa diz que Cláudio é atrativo, interessante e inteligente e pergunta por que ela pensa mal. Luciana diz que seu pai só tem no coração a lembrança de sua mãe Aurora e não se interessa em refazer a vida dele. Melissa pergunta o que acontece se ela se arriscar e dizer a Cláudio o quanto ama. Cláudio chega ali e manda Melissa se arriscar, já que ela não perde nada. Melissa fica envergonhada, achando que Cláudio escutou sua conversa com Luciana. Quarta-feira, 13 de dezembro. Cláudio diz a Melissa que não tem nada de mal ela dizer a alguém que o ama. Melissa diz a Cláudio que não só ama, como está apaixonada por essa pessoa. Cláudio diz que ela é uma jovem muito linda. Melissa diz a Luciana que só de ver Cláudio não tem como não estar apaixonada por ele. Aquiles vai à casa de Paz e pede a Madalena para conversarem. Ele a convida para passearem e conversarem lá fora. Madalena se irrita. Aquiles decide voltar amanhã para buscá-la e eles saírem para conversar. Leandro vai ao lava-jato de Violeta e a beija. Ele a convida para jantar porque precisam conversar. Bruxa Roselena reclama com Maximino por ter comprado um carro para Patrício, porque até agora ele não chegou em casa. Maximino manda a demente se acostumar com isso. Maximino revela a Roselena que os filhos deles já sabem da fraude que ele cometeu. E descobriram. Roselena fica chocada. Roselena diz a Maximino que os filhos deles perdoaram ele, mas ela não, e eles a crucificaram. A doida sai dali, repetindo isso. Patrício acaba de chegar em casa. Roselena diz a Patrício que ele ter carro não dá o direito a chegar a essas horas da noite. Patrício fala que eles foram a uma cafeteria chinês. Jana diz à mãe que já descobriram que ela jogou café com leite quente em Lorenzo. Roselena diz que então o enxerido já fez fofoca. Clara e Julieta conhecem o assessor financeiro de Milton. Interesseiro e mentiroso, Milton fala que sua fortuna está a cargo de seu assessor. Luciana diz a Melissa que tem certeza que ela vai se sair muito bem porque é linda, inteligente e tudo mais. Melissa diz a Luciana que mesmo que ela vá para o estrangeiro, a investigação do filho dela seguirá ativa. Luciana agradece e fala que nunca perde a fé, por mais que hoje seu filho já deve ter 5 anos e não sabe como ele é. Luciana se emociona. Cello revela a Rodrigo que Mateu não é seu filho e que o encontrou uma noite no lixo. Rodrigo pergunta por que Cello não levou o bebê para as autoridades. Cello questiona o que os policiais pensariam vendo ele, um artista de rua e um alcoólatra doente, e não acreditariam nele e o prenderiam, achando que ele tinha sequestrado a criança. Cello diz a Rodrigo que Mateu é seu filho do coração. Cello pede que Rodrigo ajude a conseguir uma data de nascimento para Mateu, porque ele quer ir para a escola.
Rodrigo acha difícil Mateu ir para a escola sem os documentos. Cello não sabe o que fazer. Rodrigo propõe a Cello de adotar Mateu. Mateu chega em casa, depois de ter brincado na rua. René Alba, assessor de Milton, irá administrar os bens de Clara. A burra confia no primeiro idiota que aparece para ela. Clara manda René preparar os documentos para ela assinar. Cello pede a Rodrigo para deixar ele pensar nesse caso dele adotar Mateu. Rodrigo chega à casa de Luciana e diz que pediu a Cello para permiti-lo adotar o Mateu, e Dom Cello confessou que Mateu não é filho dele e que o encontrou há 5 anos atrás, num monte de lixo. Luciana se lembra de quando perdeu seu filho na tempestade. Rodrigo diz a Luciana que amanhã saberão se Cello deixará ele adotar Mateu. Luciana pensa caso Mateu fosse seu filho. Dona Jude questiona a Cello se Luciana for mãe de Mateu. Cello diz que não, porque Mateu é seu filho, Deus o colocou no seu caminho. Amanhece. Aquiles leva Madalena para a praça para conversarem. Aquiles diz a Madalena que pela primeira vez irão falar como pessoas civilizadas, adultas, com respeito. Aquiles pergunta a Madalena por que não disse que Violeta era sua filha. Madalena diz que quando iria dizer a verdade para ele, o encontrou com outra mulher na casa dele. Aquiles entende tudo de mal que Madalena pensa dele. Cello sai com Mateu bem de manhã. Patrício chama Luciana para sair e tem uma surpresa. Luciana vê Patrício de carro e fica chocada. Patrício convida a moça para dar uma volta. Ela aceita e fica muito feliz por ele. Luciana pede para irem ver Mateu, porque assim ele o conhece. Aquiles diz a Madalena que pesa muito na sua consciência não ter sabido de sua filha antes e gostaria de ter convivido com ela. Madalena não acredita em nada do que ele diz. Aquiles diz a Madalena que agora que Violeta veio vê-lo ali, a filha deles entendeu muitas coisas, o que é o amor, porque Violeta o disse que quando se ama de verdade, não há nada para perdoar, e todos cometeram erros, e queria ter ensinado sua filha a levar seu negócio, e por como estão as coisas, ela poderia administrar seu armazém. Aquiles diz que tinha vontade de mimar sua filha, ajudá-la. Aquiles diz a Madalena que por sua filha, jura que teria se casado com ela há anos atrás. Aquiles reconhece que Madalena foi uma grande mulher, uma grande mãe, e uma mulher muito linda. Aquiles pega na mão de Madalena, beija, chora muito e agradece. Ele sai dali e Madalena fica muito emocionada, comovida. Sarito e sua amiga observam a mulher chorando e ficam curiosas. Luciana encontra Jude e pergunta de Mateu. Jude diz que Mateu e Cello devem ter saído. Cello leva Mateu para uma praça e diz que não vão trabalhar e terão um dia de descanso. Mateu fala o quanto gosta de Alexia e de Rodrigo. Roselena diz a Boris que é inegável o casamento de Jana com um ambulante. Boris não acredita que Jana preferiu taqueiro do que ele. Roselena diz a Boris que ele tem que sequestrar a Jana no dia do casamento, enquanto ela dará um jeito de sumir com o Lorenzo. Matilde ouve tudo atrás da porta e fica chocada. Jude diz a Luciana que Cello saiu bem cedo com Mateu para outro lugar e que deve demorar de voltar. Patrício deixa seu número com Jude. Matilde leva o café para Boris e Roselena. Cello diz a Mateu que vão visitar uma pessoa muito importante. Cláudio diz a Rodrigo que Luciana já o avisou sobre Mateu. Rodrigo diz a Cláudio que precisam falar com o seu Dom Cello para fazerem uns exames de DNA com Mateu. Brígida pergunta a Rodrigo se Mateu é o amiguinho que veio com Alexia outro dia e que se pode ser filho dele e de Luciana. Rodrigo diz a Brígida que ainda não sabem de nada. Rodrigo diz que Mateu é um bebê abandonado e que pode ser seu filho. Brígida fica surpresa e diz que pode ser que esse bebê tenha estado com algo quando o encontraram no lixo. Aquiles diz a Procópio que quando morrer não quer choradeira no seu velório e quer muita festa com solta de fogos, muita música, muita bebida e principalmente muita comida. Luciana diz a Rodrigo que ela e Patrício não conseguiram falar com Dom Cello. Rodrigo diz que amanhã irá procurá-los. Luciana diz que precisa falar com Cello para saber onde ele encontrou Mateu. Rodrigo quase chama Luciana de princesa na frente do irmão, que fica um pouco incomodado. Rodrigo chama Luciana para irem almoçar e depois ir atrás de Mateu e Cello. Roselena olha uma caixinha de música e está cada dia mais louca. Connie avisa a irmã que Oscar se demitiu do consórcio. Ela diz que faria o mesmo e é uma pena Oscar ter descoberto quem Maximino é na realidade. Roselena cada dia está mais desequilibrada e louca e olha a caixinha de música. Connie percebe a piora da irmã na loucura.
Matilde diz a Patrício que precisa falar com ele de algo muito delicado depois do almoço. Roselena diz a Patrício que Oscar se demitiu com Maximino depois de ter descoberto quem ele é. Roselena diz a Constanza que ninguém pode falar de Maximino porque os filhos soltam as garras para defendê-lo. Cello vai com Mateu a uma igreja para rezarem e agradecerem por todas as bênçãos. Luciana e Rodrigo vão almoçar. Patrício liga para Rodrigo e Luciana e diz que precisa falar com ele e a moça e os encontra hoje à noite no apartamento. Já à noite, Aquiles está se despedindo dessa vida e escreve uma carta para Violeta. Ele lamenta não ter descobrido antes que ela era sua filha e queria ter curtido mais a vida com ela, aproveitado mais a companhia dela e tudo mais. Patrício avisa Luciana e Rodrigo que Roselena está organizando o sequestro de Jana e sumiço de Lorenzo com Boris. Luciana fica chocada. Patrício diz a Luciana e Rodrigo que precisam fazer algo. Roselena está inquieta. Matilde leva o chá e os remédios dela. Roselena vê que Matilde não a chama mais de menina, de filha. Matilde diz que está ali contra a vontade dela, mas continua a amando. Rodrigo diz a Luciana e Patrício que precisam falar com o Padre Honesto para casar Jana e Lorenzo amanhã mesmo, porque assim sua mãe não poderá fazer nada. Patrício diz que precisam falar com Jana e Lorenzo. Lorenzo e Jana conhecem o apartamento onde irão morar. Fernanda elogia por Clara ter se separado de Rodrigo, porque agora estão se divertindo muito. Clara liga para Brígida e pede informações. Brígida diz a Clara que Rodrigo está com Alexa no quarto e Patrício e Luciana estiveram ali. Clara fica chocada e reclama por Brígida não ter ligado para avisá-la. Brígida diz a Clara que já não trabalha para ela. Clara chama Brígida de bruxa estúpida. Aldo entrega para Maximino o pendrive para ele investigar toda a informação da boate que Ivan e Lastra estão administrando. Maximino pede que o sobrinho revise as informações. Roselena, cada dia mais doida, tem alucinações, onde vê suas mãos sangrando, iguais às de Jesus Cristo, quando foi crucificado na cruz. Luciana diz a Lorenzo que Roselena se pôs de acordo com Boris para sequestrar Jana, para ela não se casar com ele. Lorenzo fica chocado. Jude diz a Cello que Luciana veio procurá-lo e o esperou por muito tempo e devem ter o procurado em outro lugar. Jude pergunta a Cello se está se escondendo de Rodrigo e Luciana para não verem Mateu. No dia seguinte, Cello leva Mateu novamente, bem cedo, para irem trabalhar. Rodrigo diz a Luciana que não encontrou Cello hoje e está levando Alexia na creche. Luciana diz a Rodrigo que tudo está estranho e Cello não quer aparecer, bem quando disse que não é pai de Mateu. Procópio vai ao quarto de Aquiles, vê que ele está dormindo demais e o chama para trabalhar. Procópio percebe que Aquiles morreu e foi dessa para melhor. Procópio chora e sofre com a morte de seu patrão. Teófilo vai à casa de Paz e diz a ela e Madalena que tem uma notícia muito ruim. Madalena pergunta se Dom Serápio ficou mal. Teófilo diz que Dom Aquiles morreu. Madalena fica chocada e quebra a vasilha de cerâmica. Madalena se emociona ao saber que Aquiles faleceu. Paz abraça e consola a amiga. Quinta-feira, 14 de dezembro. Patrício fala do plano de Roselena com o Padre Honesto, que fica perplexo. Patrício diz ao padre que falou com Luciana e Rodrigo, e eles falaram com Jana e Lorenzo, que são decididos a se casar o mais rápido possível na igreja. Ofélia diz a Luciana que Heitor a pediu em casamento. Luciana parabeniza a filha de Estela e a abraça. Maximino dá um edifício para Vicky e diz que ali ela pode fazer o salão de beleza dela. Vicky fica muito feliz e dá um beijo em seu ursinho. Aldo descobre que Ivan e Lastra estiveram lavando muito dinheiro na boate de seu tio. Aldo quer se desfazer desses infelizes. Lastra diz a Ivan que não será difícil deles se desfazerem de Aldo. Ivan pede para ficarem espertos. Aldo altera algumas informações para seu tio saber que Lastra e Ivan estão cometendo roubos fiscais. Dália diz a Violeta que estão ligando para ela com urgência de São Francisco do Alto. Cláudio apresenta Oscar como novo sócio seu para Bernardo e Norman. Luciana chega a ter todos e os cumprimentam. Luciana agradece a Oscar por aceitar a sociedade com seu pai e o deseja boas-vindas. Chorando muito, Violeta diz a Luciana que seu pai morreu, Aquiles se foi. Luciana fica chocada. Jude diz a Rodrigo que Cello não regressou ainda e nem sabe quando ele voltará. Jude diz a Rodrigo que Cello não é o verdadeiro pai de Mateu, mas o tirou do lixão quando tinha um dia de nascido, no máximo. Passa um tempo e anoitece.
acontece o velório de Aquiles no povoado. Como Aquiles pediu, no seu funeral acontece muita música e solta de fogos de artifício no céu. Todos estão tristes com o falecimento do homem mais importante de São Francisco do Alto, aquele povoadinho. Acontece a missa de homenagem a Aquiles na igreja. Sarito e sua amiga choram. Lucinha está com as fofoqueiras e também está bem triste. Procópio se derrama em lágrimas. Lucinha diz às amigas fofoqueiras encheridas que seu pombão se foi e não sabe o que fará sem ele. Ela diz que morrerá de amor. Luciana também está no velório de Aquiles e fala que vai sentir falta dele e diz o que o senhor sempre dizia: Erria. Luciana abraça Violeta e Dona Magdalena e diz que sente muito. Violeta diz que conversou com Aquiles e ele a pediu perdão. E os dois estão em paz. Procópio fala para todos do povoado que seu patrão Aquiles Trueba Tarroná morreu e pediu uma lista de todas as pessoas que o deviam dinheiro. Procópio diz que Aquiles pediu que dissesse todas as informações. Ele lê ali, onde Aquiles fala que perdoou todas as dívidas do povo. Paz fica surpresa. Luciana diz a Paz que Aquiles, até depois de morto, seguem a surpreendendo. Violeta diz a Luciana que dizem que quando a pessoa está perto da morte, vê as coisas de outra maneira e acha que isso aconteceu com Aquiles, seu papai. Procópio diz: Viva Dom Aquiles Trueba Tarronar. No outro dia, Luciana diz a Rodrigo por telefone que daqui a pouco deve voltar para a capital, para o casamento de seu irmão com Jana. Madalena e Paz chegou em casa para voltarem à capital daqui a pouco, para o casamento de Lorenzo com Jana. O tabelião pede que Madalena e Violeta não abandonem o povoado, porque amanhã abrirão um testamento de Dom Aquiles. Violeta lê a carta que Aquiles a deixou antes de morrer, onde ele diz: Violeta, minha filha, não sabe como eu lamento não ter descobrido que você era minha filha, mas tenho muito orgulho da minha semente ter germinado e se tornado uma linda mulher, trabalhadora, decente, digna, filha de Aquiles Trueba, e meu maior presente na velhice foi ter desfrutado de você. Ela se emociona muito. Carola diz a Julieta que ela deveria dizer a Clara para não confiar tanto e investir o dinheiro num homem que acaba de conhecer. Julieta diz que aquele é o assessor de Milton. Carola diz que quem vê cara não vê coração e manda a amiga não investir o dinheiro dela com um tal de René. Brígida olha a pulseira do filho de Luciana e se pergunta: o que eu faço com isso, meu Deus, o que eu faço? Acho que o melhor é eu me desfazer dessa pulseirinha, porque Rodrigo pode pensar que eu tive algo a ver nisso, no sequestro do bebê da Luciana. Mas também pode ser uma arma para Clara me pagar todo maus tratos que me fez. Aldo diz a Maximino que Lastra e Ivan fizeram um desastre nas boates dele e não estão entregando as contas certas e descobriu tudo. Maximino fica surpreso. Maximino pede que Aldo denuncie Lastra e Ivan porque quer esse par longe dele, para sempre, longe do país. Maximino elogia Aldo e diz que sabe da boate que ele abriu e admira a conquista dele. Maximino dá um presente para Aldo e diz que é muito dinheiro e algumas propriedades. Após o banho, Roselena se veste de branco e está cada dia mais demente. Ela amarra uma corda em sua barriga, se olha no espelho e imagina suas mãos sangrando, furadas no meio. Roselena diz: Sou sua filha, a mais amada, Senhor. Roselena coloca as ataduras nas suas mãos. Todos se reúnem na igreja para o casamento de Jana e Lorenzo. Os noivos estão muito felizes e se olham um ao outro. Padre Honesto dá início à cerimônia dos dois. Roselena vai à cozinha e pede que Genaro a leve para ver o Padre Honesto, porque precisa falar com ele e mostrar para ele algo. Acontece a cerimônia do casamento de Jana e Lorenzo. Luciana e Rodrigo levam as alianças para os pombinhos. Os dois colocam a aliança, um no dedo do outro. Padre Honesto diz a Jana e Lorenzo que o que Deus acaba de unir, o homem não separa na terra. Os dois se beijam. Roselena chega ali e grita e diz: Não! Roselena se aproxima de Jana e diz: Deus, por que fez isso comigo? Por que você me abandonou? Por que me traiu, Jana? Lorenzo pede que Roselena entenda que ele e Jana se amam. Roselena diz: Nunca vou perdoar pelo que você me fez, nunca! Todos me traicionaram, minha própria família me abandonou, todos vocês! Rodrigo manda Roselena sacar por que me fez isso. A senhora não aguenta e desmaia, ficando paralisada, de olhos abertos. Jana se preocupa com a mãe. Todos se preocupam. Mais tarde, Roselena já está em casa com toda a família.
já está a caminho da casa. Eles tiram as ataduras de Roselena e veem que ela não tem nenhum ferimento nas mãos. Cláudio diz a Luciana e Paz que está impressionado porque a Roselena que conheceu já não existe e a cada dia que passa ela está mudando, se transformando mais em outra pessoa. Luciana diz que Roselena está cada dia mais fora da realidade. Paz diz que é pura preocupação com essa mulher, puro problema atrás de problema. Rodrigo diz a Luciana que a psiquiatra já veio visitar Roselena. Ele fala que Roselena não tinha nada nas mãos, o que é muito estranho. A psiquiatra aplica um tranquilizante em Roselena e diz que a crise que ela teve foi muito forte. Maximino pergunta se tem alguma forma de ajudá-la. Hauser diz que a única que pode ajudar a solucionar o problema é Roselena mesma, mas ela não aceita que está doente. Rodrigo diz a todos na sala que a doutora vai sedar sua mãe para ela ficar mais tranquila. Jana diz que sua mãe não tinha nada nas mãos. Jana diz que sua mãe está cada dia pior. Matilde chora e sofre por sua menina Roselena. Patrício encontra Matilde chorando e pede que ela não fique assim, porque não é culpa dela. Matilde diz que se não tivesse abrido a boca, talvez Roselena não teria ficado tão mal. Patrício diz que o casamento de sua irmã só se adiantou e cedo ou tarde sua mãe teria uma crise forte assim. Anoitece. Constanza agradece a doutora Hauser por tudo. Padre Honesto pede que Connie o mantenha informado de tudo. Jana diz que não quer deixar sua mãe assim. Antes de sair, Jana vai ao quarto da mãe e dá um beijo nela. Jana diz ao pai que já vai ir e Lorenzo está esperando. Maximino pede que a filha vá e deseja muita sorte na nova vida dela. Jana diz que se sente muito mal e por sua culpa sua mãe ficou assim, mas não pode deixar de ficar feliz por ser mulher de Lorenzo. Maximino diz a Jana que essa desgraça começou com ele e a mãe dela há muitos anos. Eles não têm porquê de pagar pelos seus erros. Maximino abraça Jana emocionado. Clara e Milton se envolvem. Clara pergunta por que sempre tem que se verem em hotéis e não conhece nenhum apartamento dele. Milton fala da quantidade de apartamentos que tem, espalhado em vários países. Cláudio diz a Luciana e Paz que é terrível tudo o que está acontecendo com Roselena, porque apesar de todo o mal que ela os fez, sente pena, compaixão, e o ódio da própria Roselena a enlouqueceu. Jana e Lorenzo chegam no apartamento deles. Os dois se beijam muito, apaixonadamente. Ele fica muito feliz e emocionado por ela estar casada com ele e estarem juntos ali. Jana diz que a partir de hoje vão ficar juntos para sempre. Com muito tesão, Lorenzo pega Jana no colo e a leva para a cama. Os dois fazem amor pela primeira vez e são felizes. No dia seguinte, Cello está de saída com Mateu. Jude pede que ele não saia com os amigos, porque o Rodrigo e Luciana têm o procurado sempre. Jude ameaça Cello de que se não ficar ali para Rodrigo, Patrícia e Luciana conversarem com ele, irá gritar alto para Mateu saber de toda a verdade. Cello decide ficar em casa. Patrício liga para Luciana e diz que vai ir atrás dela para irem procurar Mateu. Patrício diz que viu sua mãe e ela estava dormindo. Matilde diz a Patrício que Roselena está passando mal e ela está o chamando. Roselena diz a Maximino que precisa falar com seus filhos. Roselena pede que Patrício traga Luciana até ela e precisa falar com ela de algo muito importante. Rodrigo diz a Brígida que Roselena está muito delicada e irá para a casa dela almoçar lá. Maximino liga para Rodrigo e manda ele vir imediatamente, porque Roselena ficou muito mal. Patrício diz a Luciana que precisa que eles vão para sua casa, porque sua mãe ficou muito mal e quer vê-la para falar algo. Luciana fica surpresa. Clara pergunta a Julieta se já tem tudo pronto para a assinatura do contrato. Julieta diz que irá investir metade de seu dinheiro e ficará com o apartamento de Nova York e seu dinheiro na conta de lá. Clara pede que ela invista todo o dinheiro. Milton segue beijando Clara. Luciana visita Roselena, que está muito doente, cada vez mais atormentada. Luciana diz: "Bom dia." Roselena pede que Maximino a deixe sozinha com Luciana, porque precisa falar com ela. Roselena pede que Luciana se aproxime. Roselena diz: "Luciana, eu roubei seu filho." "Sim, Luciana, eu arranquei seu filho dos seus braços. Fui eu. Luciana fica perplexa. Roselena confessa a Luciana que foi ela quem roubou o filho dela. Roselena diz que sua alma está atormentada e já não aguenta mais, está navegando no mar de fogo do inferno, e Deus a abandonou. Totalmente chocada, Luciana grita para ela calar a boca e dizer onde está o seu filho. Ela diz: "Onde está o meu filho? Onde está meu filho? Você não sabe quem é Deus, só o utiliza para fazer mal aos demais." Roselena só se contorce chorando. Rodrigo pergunta a Maximino da mãe. Maximino diz que ela está muito mal, profundamente triste e está muito afetada.
Rodrigo diz que lhe dói tudo o que está acontecendo. Jorge liga para Maximino e diz que localizou um doutor especialista em reabilitação e operação na coluna e poderão operar Patrício. Maximino diz que estão dispostos a fazer isso. Roselena pede que Luciana a absolva de tudo que fez. Luciana diz que não vai julgá-la, mas grita perguntando onde está seu filho e segura a mulher. Rodrigo segura Luciana. Luciana diz a Rodrigo que a mãe dele tirou seu filho e pede que pergunte a ela onde ele está. Roselena diz que precisa do perdão, que Deus a perdoe. Rodrigo fica chocado ao ver como sua mãe está. Patrício se apresenta a um senhor e diz que veio conhecer o Mateu, garoto que tanto seu irmão quanto Luciana falaram para ele e são amigos dele. O senhor diz que não vai poder dar seu filho à adoção e não vai se separar dele. Rodrigo pede que a mãe diga onde está o seu filho, onde está o filho deles, pois fez muito mal para eles. Roselena diz a Luciana que entregou o filho dela para Clara quando nasceu e não fez nada. Roselena chora, atormentada. Um casal pede que Clara assine um documento e que será muito rica. Ela assina. Aquiles faleceu e é a leitura do testamento dele. Aquiles deixa uma propriedade para o Procópio e sua casa com todas as comodidades e o resto das propriedades para sua filha Violeta e a senhora Madalena. Sim, gente, Violeta é a filha de Aquiles. Até eu me surpreendi com isso, mas bem pra frente assim nos capítulos finais da novela vai ser revelado isso. Patrício diz ao senhor que a intenção do seu irmão não é tirar Mateu dele, mas sim dar uma vida melhor. Patrício pede que o senhor o mostre o lugar onde encontrou a criança abandonada há 6 anos. Luciana diz a Rodrigo que vai embora daquela casa e jamais voltará ali. Rodrigo diz que para ele também é difícil, mas ela é sua mãe e por tudo que fez, não pensa em voltar a vê-la. Luciana diz que Roselena está louca e fez muito mal para eles. Roselena diz que a verdade tão grande que confessou a Luciana e Rodrigo fez ela perder seu filho mais velho e jamais voltará a vê-lo. O velho mostra a Patrício o lugar que encontrou o pequeno Mateu. Patrício acha que essa criança é o filho perdido de Luciana e Rodrigo. Rodrigo pede que Luciana fique no apartamento, pois vai sozinho enfrentar Clara. Luciana diz que não se importa e irá também. Luciana diz a Paz que Roselena e Clara roubaram seu filho e precisa saber dele. Paz pede que a filha fique ali e manda Rodrigo ir resolver o problema. Rodrigo liga para Clara e pede para se verem no apartamento dela. Patrício observa seu sobrinho e dá oi para ele. Mateu e Patrício se cumprimentam. Patrício se emociona pela bondade e generosidade do garotinho. Rodrigo bebe um pouco. Clara chega no apartamento. Rodrigo diz a Clara que quer brincar com ela pela mulher mais perversa, mais infâmia, que nem merece o ar que respira como ela. Rodrigo pergunta a Clara onde está o seu filho. Nojenta, Clara ri do sofrimento dele. Patrício vê a medalha de Mateu. Mateu mostra o que escreveu no caderno. Patrício pergunta se aquela medalha é dele. O senhor diz que aquela medalha estava com Mateu desde que ele nasceu. Patrício diz a Mateu que essa medalha deu para ele desde que nasceu e pôs no hospital. Mateu fica confuso. Patrício diz ao sobrinho que é irmão do pai dele, tio dele. Rodrigo segura Clara pelo pescoço e pede que ela diga onde está o seu filho. Clara bota a culpa na mãe dele. Patrício se emociona e diz a Mateu que ele e o pai dele, que cuidou dele, tem algo a dizer. O velhinho diz a Mateu que o ama mais que tudo no mundo e é pai dele de coração, mas o verdadeiro pai dele não é ele. Mateu pergunta se não tem pai. Patrício diz que ele tem pai e mãe. O senhor diz ao menino que os pais dele são Rodrigo e Luciana e Patrício vai levá-lo até eles. Patrício abraça o garoto. Clara ameaça processar Rodrigo e colocar uma nota em sua revista. Luciana chega ao apartamento e pede para falar com Clara, a sós. Rodrigo deixa e vai para o quarto. Clara diz: olha, chegou a doméstica ofendida. Luciana pede que Clara diga onde está o seu filho. Clara ri e diz: olha, doméstica, uma coisa é eu permitir as reclamações de Rodrigo e outra é as suas. Eu não sei onde está o seu criadinho e vou te processar. Luciana grita, pedindo para ela dizer onde o menino está. Clara diz que não tem ideia. Brígida chega ali e diz que Clara sabe sim e dá para Luciana um cordão. Matilde diz a Jana que sente muita tristeza pelo que aconteceu com a mãe dela. Jana diz que vai pegar uma parte de sua roupa, mas pede que Matilde mande mais um pouco depois.
Matilde diz que ali naquela casa todos estão cheios de tristeza, desolados. Jana diz que está sendo muito feliz e ama Lorenzo com todas as suas forças. Jana diz que já não quer sofrer com sua mãe. Brígida diz a Luciana que aquela é a pulseira de identificação do filho dela. Bruxa Clara diz: guarda bem essa pulseira doméstica, porque vai ser a única lembrança do seu filho, criadinho. Luciana dá 2 tapas na cara de Clara. A palhaça ri e diz que não sente dor com esse tapa, mas a pena dela de não saber se o filho está vivo ou morto vai acompanhá-la a vida toda, e a chama de maldita doméstica e joga ela no sofá. Clara corre e vai embora do apartamento. Luciana pede que Brígida segure ela, mas não dá tempo. Brígida pede que a senhora Luciana se acalme. Luciana sofre. Brígida se aproxima de Luciana. Roselena segue perturbada no seu quarto. Jana visita a mãe e a toca. Jana chama a mãe. Roselena diz que perdeu tudo por amor a ela, por amor aos irmãos dela, a família. Perdeu tudo. Por ele e seus filhos. Ela pergunta se a filha ficará com ela. Jana diz que não, e que só veio vê-la e se despedir. Roselena pergunta quando ela voltará para vê-la. Jana diz que nunca, e só veio se despedir, mas ela nunca mais voltará a vê-la, e para ela está morta. Jana dá um beijo em Roselena de despedida e sai do quarto dela. Roselena diz sozinha que não é culpada e não tem a culpa, e é a escolhida de Deus, a filha dele, a mais amada, e tudo fez por amor. Roselena chora. Luciana diz a Rodrigo que quer seu filho. Rodrigo diz a Luciana que eles vão encontrar a Clara e fazê-la pagar por tudo. Clara recebe uma ligação do seu amante. Ela pede para eles irem ao aeroporto viajar o quanto antes. Rodrigo diz a Luciana que Clara vai pagar por tudo isso que fez. Rodrigo diz que vai ir na creche buscar Alex, o filho deles. Brígida diz a Luciana que sente muito tudo o que aconteceu com ela, mesmo em algum momento tendo algo a ver com as maldades de Clara e Roselena, e pede perdão. Luciana fica em silêncio, bem triste. Patrício chega ao apartamento com Mateu e ele toca a Luciana. Luciana fica surpresa e abraça Mateu. Patrício diz a Luciana que ali está o filho dela, o Mateu. O senhor entrega a Luciana a medalha que encontrou junto com Mateu. Mateu sorri para a mãe. Luciana olha o filho e o acaricia. Ela o abraça, se emociona e pede perdão. Clara vai ao aeroporto, mas percebe que seu voo não está registrado no seu nome e que seu amante já foi para dentro do avião. Clara diz a Julieta que Milton já está no avião e elas não podem subir. Julieta diz a Clara que precisam deter esse avião. Luciana chora e pergunta ao senhor por que não disse a verdade quando viu o menino. O senhor diz que ficou desconfiado pelo interesse dela no menino, mas que naquele tempo tinha resgatado seu filho há 2 meses. Mateu pede para ficar com seu pai adotivo sempre que quiser. Luciana permite, já que o senhor cuidou dele por esse tempo todo. Por isso é pai adotivo, né? Luciana diz a Rodrigo que Patrício trouxe o senhor e Mateu, porque Mateu é filho deles. Rodrigo fica emocionado e vai até o filho. Ele o abraça e está cheio de alegria. Luciana e Rodrigo se abraçam com seus filhos. Clara e Julieta estão subindo a escada rolante. A calça de Julieta fica presa na escada e ela acaba se desequilibrando e caindo. Clara se preocupa com a mãe. A filha de Rodrigo dá boas-vindas ao senhor, que cuidou de Mateu. Patrício diz a todos que amanhã tem uma entrevista com o doutor, que o deu uma esperança para se recuperar, poder caminhar novamente. Patrício diz que vai operar, mesmo que seja tudo ou nada. Luciana mostra para o filho o quarto dele e diz que o espera há 5 anos, mas que vai mudar a cama dele, já que aquilo ali é um berço. Luciana pede que ele viva ali com eles e visite o pai adotivo, sempre que quiser, na casa dele. Luciana abraça o filho e diz que o ama muito. Mateu chama a Luciana de mamãe e diz que a ama muito também. Luciana fica emocionada e enche seu filho de carinho. Já no último capítulo, Patrício pergunta a Luciana se é feliz. Luciana diz que sim, e graças a ele, e nunca vai esquecer que foi ele quem devolveu o filho dela, sua felicidade. Patrício diz a Luciana que vai operar sua coluna amanhã e a operação é perigosa. Luciana se preocupa e pede que ele não faça isso, pois se acontecer algo com ele, não sabe o que vai ser dela. Ela diz que o ama muito e precisa dele. Ele diz que só vai operar para caminhar. Rodrigo diz a Luciana que eles são uma família. No dia seguinte, Roselena está muito diferente. Aparenta estar bem exausta, meio que doente. Ela pede que Patrício vá com Deus, pois vai orar por ele. Matilde deseja que a operação de Patrício saia bem. Patrício diz ao pai e ao irmão que está pronto. Maximino diz ao filho que ele voltará a andar.
Patrício diz ao irmão que eles têm que chegar no topo da montanha, juntos. Todos estão apreensivos no hospital, aguardando Patrício ser operado. Vemos um flashback de que Patrício está morrendo. Ele está no topo da montanha e caminha, indo até o céu. O médico avisa aos familiares que, infelizmente, Patrício não resistiu à operação e faleceu. Todos sofrem e choram com a morte do moço. Gente, eu fiquei muito triste quando vi essa cena. Um personagem assim tão querido, um dos melhores, tem um destino assim tão injusto, né? Jana está com Lorenzo e choram. Luciana, Rodrigo, Maximino, Melissa e Constanza sofrem. Luciana, chorando muito, avisa seu pai, Cláudio Linhares, que Patrício morreu. Rodrigo abraça o pai. Jana abraça seu marido Lorenzo. Aldo chega no hospital e fica sabendo da tragédia. Ele fica muito triste e chora. A fanática religiosa Rosilena está em casa, paralisada, e sofre com a morte do seu filho. Matilde fica triste pelo destino de Rosilena, que é como uma filha para ela. Rosilena se ajoelha diante a imagem de Jesus Cristo e chora muito. Luciana diz que recuperou seu filho e perderam Patrício da vida deles. Rodrigo chora. Luciana acaricia o marido e se beijam. Mateu, filho de Luciana, está dormindo. Rosilena chora pela morte de Patrício ao lado do marido. Ambos estão muito tristes. Rosilena culpa Maximino pela queda de Patrício da montanha e pela morte dele. Maximino diz que Patrício queria voltar a andar e por isso se submeteu a essa operação. Rosilena bota toda a culpa no marido e o chama de maldito. Maximino abraça Rosilena, tentando tranquilizá-la. Dias depois, Matilde vai até a casa de Luciana. Luciana diz a Matilde que passaram 3 semanas desde a morte de Patrício e não pode acreditar nisso, e parece que a qualquer momento ele vai ligar para ela. Matilde entrega a Luciana uma carta que Patrícia escreveu um dia antes de fazer a operação. Julieta está séria no hospital, com a perna machucada. No capítulo anterior, ela sofreu um acidente na escada rolante. O médico diz a Julieta que o músculo da perna dela foi destruído e vão tentar salvar a perna dela. Julieta chora e exige que o médico salve sua perna. O médico diz a Clara que as dores de cabeça dela não são normais e aconselha ela a fazer uns exames. Clara se nega e só sabe reclamar. O médico insiste que ela faça os exames. Luciana lê a carta de Patrício. Lá ele diz: Amada Luciana, se você está lendo essas linhas é porque não cumpri a promessa que te fiz, de voltar a andar, e a morte me venceu. E só a morte podia deter esse amor tão profundo, tão único, tão meu, um amor que nasceu no mesmo instante que eu te conheci. Eu sei que você vai ser muito feliz com meu irmão e meu sobrinho Mateu, e também sei que quando eu for, estarei cuidando de ti, te amando e te esperando na eternidade. Luciana se emociona. Luciana e Rodrigo estão perto das montanhas e falam palavras lindas a Patrício, que conquistariam aquela montanha com ele. Rodrigo e Luciana, juntos, soltam as cinzas de Patrício no ar, do alto da montanha. O doutor avisa Clara que ela está com um tumor no cérebro. Clara ri e diz que quem está doente é sua mãe e não ela. O doutor diz que Julie também está doente, mas é ela quem está grave. Clara fica chocada e pergunta se é operável. O doutor diz que poderia tentar fazer a operação, mas que seria perigoso e ela poderia morrer durante o processo, e com o tempo irá perder as faculdades mentais, a fala, a visão e a memória. Clara chora. O médico aconselha ela a começar o tratamento com as radioterapias, mas será um tratamento agressivo e doloroso. Rosilena está trancada no seu santuário, só observando a imagem de Jesus. Ela está parecendo uma assombração. Uma mulher conta sobre os problemas mentais de Rosilena para o padre e Maximino. Padre Honesto absolve Rosilena de todos os pecados dela. Rosilena está no seu mundo, onde se vê na escuridão, e olha suas mãos sangrando como se fossem as de Jesus. 2 anos depois, Clara está muito mal, quase falecendo, devido a seu tratamento severo contra o câncer. A moça chora e diz à mãe que já não aguenta. Julieta está mancando com uma bengala, e chorando diz a Clara que trouxe o remédio que ela pediu, e com aquilo ela nunca mais sentirá dor. Ela deixa o veneno ali para Clara beber, e acabar com esse sofrimento de vez. Clara chora muito e diz: Boa noite, mamãe. Clara bebe o remédio. Julieta chora muito e se olha no espelho. Na verdade, Julieta teve que amputar sua perna e acabou tendo que ficar com uma prótese. Luciana e Rodrigo vão à festa de seu casamento com seus filhos. Paz segura um bebezinho, que é outro filho de Luciana, que ela nomeou de Patrício. Paz abençoa a filha e o marido dela.
Cláudio diz a Luciana que está muito feliz em vê-la tão contente, tão cheia de amor. Paz diz a Rodrigo que agora sim ele é o homem que sua filha merece e que Deus o abençoe muito. Cláudio diz a Rodrigo que se alegra muito por ele e Luciana terem encontrado a felicidade, e ele é como um filho para ele. Lorenzo abraça a irmã. Enquanto isso, completamente doida com os problemas mentais, Rosa Helena se imagina na mesa. Na verdade, ela está na mesa sim. E ela vê como se estivesse com todos os seus filhos ali, almoçando, e até ouve as vozes deles, nos seus pensamentos, e conversa com os bonecos que estão nas cadeiras da mesa. Maximino chora ao ver como sua mulher está louca. Matilde está triste. Todos dançam na festa de Luciana e Rodrigo. O casal dança e comenta quantos filhos irão ter. Melissa diz à mãe e a Oscar que quando o amor é verdadeiro, vence todos os obstáculos. Os filhos de Rodrigo e Luciana dão uma conchinha de presente para eles. Luciana e Rodrigo, na companhia de um índio, tomam uma bebida. Depois, um marca a testa do outro com uma tinta branca e preta. Todos observam os noivos. Luciana se declara para Rodrigo e diz: Eu, Luciana, me ofereço a ti. Te entrego o melhor de mim, meu coração e eu mesma. Rodrigo se declara para ela e diz: Eu, Rodrigo, te aceito e renuncio ao medo e à culpa e me entrego a ti, em completa liberdade e inocência. Os dois olham um para o outro, felizes. Paz está feliz em ver sua filha com o homem que ama. Arite, Cláudio, Jana e todos olham o casal junto e feliz. Luciana e Rodrigo se beijam apaixonadamente, selando seu amor diante de todos, e são felizes para sempre. E esse é o fim da novela Um Refúgio para o Amor. E aí, pessoal? Comente aqui nos comentários o que vocês acharam dessa grande história, dessa linda novela. Gente, agradeço de coração mesmo, viu, a todos vocês que acompanharam os resumos semanais e diários de Um Refúgio para o Amor aqui no meu canal. Essa novela cheia de emoções, de altos e baixos, mas que eu adorei cobrir no canal para vocês. Me emocionei junto com vocês, com os finais dos personagens. Sentirei falta dessa linda história e posso dizer a vocês que minha nota para a novela geral é um 8. Considero uma boa novela, que me prendeu muito. Peço que sigam me acompanhando a partir de agora com os resumos de Minha Fortuna é Te Amar e Abismo de Paixão. Tchau, pessoal!